Olá, hoje falaremos um pouco sobre o que ocorre com o nosso cérebro e a coluna quando nos envolvemos em um acidente de carro. Então, os acidentes de carro geralmente estão relacionados a impactos frontais, traseiros, laterais ou, nos casos mais graves, com capotamentos. Esses impactos acabam fazendo com que o nosso crânio e a nossa coluna cervical sofram um deslocamento abrupto, o que pode causar lesões tanto no cérebro quanto na coluna. As lesões cerebrais em decorrência de um acidente de carro ocorrem pela grande cinemática desses traumas. São acidentes que geralmente acontecem em alta velocidade e que provocam o deslocamento abrupto da cabeça. Apenas o deslocamento abrupto da cabeça e a parada, quando ela atinge algum anteparo, já podem causar lesões cerebrais, mesmo que não exista uma lesão perfurante no crânio ou uma lesão externa mais significativa. As lesões de golpe contra golpe são bastante comuns nesse cenário, ou seja, o crânio se desloca de maneira muito rápida em uma direção e o cérebro, que está dentro da caixa craniana, bem dizer, boiando no líquor que o protege, acaba não parando na mesma velocidade em que o crânio para e se movimenta dentro da caixa craniana, atingindo as estruturas ósseas de dentro do crânio, o que pode causar uma lesão no local do impacto e, com um movimento de retorno, causar uma lesão no outro polo, né, em relação ao trauma inicial. Então seriam as lesões de golpe e contragolpe. Os traumas cranianos podem ocasionar lesões cerebrais diretas, como as hemorragias intracerebrais, as contusões cerebrais e a lesão axonal difusa. A lesão axonal difusa ocorre devido a uma diferença de densidade entre a substância branca e a substância cinzenta. Então, quando acontecem movimentos abruptos de aceleração, desaceleração ou movimentos rotacionais, as fibras da substância branca se movimentam menos que a substância cinzenta. Então, ocorrem microlesões na interface entre a substância branca e a substância cinzenta. E, às vezes, também no meio da substância branca, o que ocasiona pequenas hemorragias e pequenas lesões que muitas vezes não podem ser vistas na tomografia. Nesses casos, a gente usa a clínica do paciente. Geralmente o paciente tem déficits neurológicos muito significativos, sem alterações significativas na tomografia, para fazer o diagnóstico, e também a realização da ressonância magnética, que acaba então por evidenciar essas lesões quando elas não estão presentes na tomografia. Esses traumas podem também causar hemorragias, hematomas fora do cérebro, que vão acabar causando lesão neurológica devido à compressão que eles exercem sobre o tecido cerebral. Os hematomas epidurais ocorrem entre a dura mater e o osso e, em geral, são ocasionadas por sangramento arterial, de lesão de vasos da dura mater ou também pela fratura e pelo sangramento dessas fraturas ósseas para o espaço epidural. Tipicamente, esses hematomas apresentam aspecto de lente biconvexa nos exames de imagem. Já os hematomas subdurais ocorrem entre o cérebro e a dura mater. Em geral, são ocasionados pela ruptura de artérias cerebrais maiores ou também pela ruptura de vasos ponte que conectam o cérebro à dura mater. Esse tipo de hematoma se apresenta nos exames de imagem como um aspecto de meia-lua, geralmente, né? Porque ele fica contornando a superfície cerebral e em contato então com a dura mater na parte mais externa. A hemorragia subaracnoide também é um tipo de hemorragia extraaxial e é muito comum nos traumas, especialmente associado a outros tipos de lesão, tanto intra quanto extraaxial. Esse sangramento se localiza no espaço subaracnoide, em geral em decorrência de ruptura de pequenos vasos e não causa sangramentos de grande volume que possam comprimir o parênquima cerebral. Portanto, na maior parte das vezes, não tem uma implicação em maior lesão cerebral quando há a sua ocorrência. Outra região do sistema nervoso que sofre bastante com os acidentes de carro é a coluna cervical. A coluna cervical é o segmento mais móvel da nossa coluna e, devido ao peso da cabeça que está sobre ela e às ações da cinemática do acidente automobilístico, ela acaba sofrendo bastante com o movimento abrupto da cabeça. Dependendo do local de onde vem o trauma, pode ocorrer um deslocamento da cabeça para frente, com parada abrupta, ou se não, inicialmente um deslocamento da cabeça para trás
e depois para frente, ou se essas forças vierem da lateral, um deslocamento lateral da cabeça. Qualquer um desses movimentos pode causar lesões na coluna cervical, como lesões dos ligamentos, fraturas das facetas articulares, fratura do corpo vertebral, hérnias de disco traumáticas, que eventualmente podem comprimir os nervos ou a medula espinhal que está passando na coluna cervical. Uma das lesões bastante comuns na coluna cervical nos acidentes de carro é quando se sofre um impacto que vem da região traseira do veículo. Isso acaba provocando, num primeiro momento, um deslocamento da cabeça para trás e depois, com a parada do veículo, a cabeça é deslocada novamente para frente e isso exerce forças muito grandes, tanto nos ligamentos quanto nas articulações da coluna, podendo causar lesões mais graves, como fraturas, mas também é muito importante lesões ligamentares, que às vezes são motivo para dor aguda de grande intensidade e depois ocorrendo também, em alguns casos, até a dor crônica. Todas essas informações sobre as lesões que podem ocorrer no sistema nervoso devido a um acidente de carro, na verdade são para chamar a atenção para o cuidado que se deve ter no trânsito. Então, dirigir com prudência, respeitar os limites de velocidade, evitando assim acidentes de maior gravidade, fazer o uso correto e contínuo do cinto de segurança quando estiver no veículo, pois o cinto de segurança vai evitar lesões mais graves e diminui muito a chance de morte em um acidente automobilístico. Então, um paciente que é ejetado do veículo aumenta em 300% a sua mortalidade em relação aos pacientes que estão fazendo uso do cinto de segurança. E também chamar a atenção para o cuidado com as crianças, com o uso do bebê conforto, ou da cadeirinha, ou do assento elevado, de acordo com a faixa etária e com as orientações aí, dos órgãos de regulamentação do trânsito. Então, eu acho que o mais importante é deixar a mensagem de ter responsabilidade e prudência no trânsito, evitando a ocorrência dos acidentes e, caso um acidente seja inevitável, se todas as medidas de segurança estiverem sendo tomadas, com certeza esse acidente será menos grave e ocasionará menores lesões aos ocupantes do veículo. Então, deixamos esse recado aí, lembrando da campanha do Maio Amarelo, que é realizada agora no mês de maio a nível nacional, tentando conscientizar as pessoas sobre os cuidados com o trânsito e tentando reduzir dessa maneira os impactos dos acidentes na vida das pessoas, que muitas vezes acabam causando lesões que podem ser temporárias ou muitas vezes irreversíveis e prejudicando a qualidade da vida ou às vezes até ocasionando a morte.